Este é o Canal do Bem. Somos uma web TV voltada para a arte. Nosso foco é a divulgação da mensagem do bem, usando os recursos audiovisuais e a internet para que o melhor conteúdo chegue até você. Sua participação é muito importante. Através das redes sociais, curtindo e compartilhando nossos eventos e nossa programação, você será um colaborador no processo de transformação de nossa sociedade num mundo melhor e mais espiritualizado. Participe também mandando-nos suas sugestões. Faça a sua parte. A Do Bem Records and Books orgulhosamente apresenta mais 2 lançamentos. 30 anos de dedicação à música espírita. Ao completar Bodas de Pérola do lançamento de seu primeiro CD, Lirálcio traz o álbum duplo Trabalhar no Bem. 26 canções selecionadas para nos elevar e nos fortalecer espiritualmente. Uma verdadeira pérola para os nossos ouvidos. Através da sensibilidade do maestro e arranjador Valdir Silva, a Do Bem coloca ao seu alcance o CD Florescer, músicas instrumentais que vão auxiliá-lo nos momentos de meditação e reflexão. Do Bem Records and Books. soudobem.lojaintegrada.com.br. Conhecereis a verdade e ela vos libertará, e toda algema se dissolverá com o trabalho que exercita o amor. Conhecereis a verdade e ela vos libertará, e toda algema se dissolverá com o trabalho que exercita o amor. Não basta descobrir e não produzir, com o exemplo a verdade divulgar, para consolar e conduzir. E conduzir. Conhecereis a verdade e ela vos libertará, e toda algema se dissolverá com o trabalho que exercita o amor. Oh, conhecereis a verdade e ela vos libertará, e toda algema se dissolverá com o trabalho que exercita o amor. Não basta descobrir e não produzir, com o exemplo a verdade divulgar, para consolar e conduzir.
e conduzir, oh yeah, oh, e conduzir, e conduzir, e conduzir, e conduzir, e conduzir, e conduzir, e conduzir. Boa noite! Muito boa noite, meus irmãos amados, a língua travando. Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Bem, amigos queridos. Estamos iniciando mais uma live, diretamente do Estúdio do Bem na Moca, em São Paulo. E esse é o nosso último evangelho, terça-feira é dia do Evangelho do Bem, é o último evangelho deste ano que a gente está fazendo aí, e a partir da semana que vem já estaremos em férias. O canal do Bem estará temporariamente buscando recarregar as baterias. A gente precisa deste período, conviver com os familiares, para ficar mais perto da esposa, dos netos, dos filhos, cuidar um pouquinho de si, porque a gente passa o ano inteiro aqui nos dedicando, falando de amor, de Jesus, mas não podemos esquecer da família. Então, nesse período, especialmente voltado a nos lembrar de Jesus, de sua passagem pela terra, o Natal é uma data importante e precisamos estar com a família. Então, nós agradecemos a todos vocês que estiveram conosco este ano todo de 2023, que ajudaram, que participaram, que colaboraram, que vibraram por nós, Nós agradecemos e dizemos obrigado. O ano que vem estaremos de volta. O Canal do Bem volta dia 15 de janeiro. O primeiro programa de janeiro vai ser dia 15, ao vivo, ao Despertar da Consciência. E nós esperamos que você esteja conosco. E esse primeiro evangelho, o último evangelho, ainda dedicado a este livro. Nós começamos já é acho que o quarto programa que nós, quarto evangelho que nós dedicamos a discutir um pouco sobre este tão desconhecido livro, de autoria de Allan Kardec. Não é invenção de ninguém, isso aqui é um livro escrito pelo codificador, se chama O que é o Espiritismo. É um livro pouco divulgado, é um livro pouco conhecido, difundido, quando se fala em base do Espiritismo, conhecer a base do Espiritismo, este livro não pode faltar. Para quem está iniciando, para quem está começando, Kardec aqui, na primeira parte, o primeiro capítulo, ele trava diálogos, diálogos que não são reais, eles não ocorreram na forma com que está aqui. Aconteceram, sim, de pessoas perguntarem, de algumas críticas, algumas coisas relacionadas às pessoas que Kardec direciona, o primeiro capítulo, que é o detrator, o padre, o vigário, o pastor, o fanático, as diversas formas, as diversas pessoas que supostamente existem. Então, Kardec trava aí, através de um sistema de perguntas feitas pelos ditos público, e aí ele dá a resposta, de acordo com cada tipo de pergunta. Como é que o ateu faria a sua pergunta, como é que o padre, como é que o vigário, como é que o pastor fariam suas perguntas questionando sobre a doutrina espírita. Isso é a primeira parte e foi o que nós discutimos, nós debatemos até aqui nos outros programas. Hoje eu quero falar sobre o capítulo 2, aonde Kardec, aqui capítulo 2, onde Kardec começa a falar sobre a doutrina espírita, não mais na forma de diálogo, mas ele apresenta questões relacionadas aqui ao espiritismo, ao aprofundamento
né, do que vem a ser o Espiritismo. E aí ele chama esse capítulo de Noções Elementares de Espiritismo. Então são diversas colocações que o Kardec faz, e começa com observações preliminares, né? E aí ele coloca aqui: erra quem pensa que é suficiente que certos incrédulos vejam uns fenômenos extraordinários para se convencerem. E não é verdade? Tem gente que nem vendo não acredita. Tem gente que está ali diante da prova cabal, que está ali, né, diante de uma prova irrefutável, e mesmo assim ela descrê, ela desdenha, ela encontra através das suas próprias crenças, né, formas de explicar, né, aquilo que ela está vendo. Ela não acredita. Então é o que Kardec começa dizendo aqui: os que não admitem alma ou espírito no homem, não têm como admitir fora do homem. Em consequência, negando a causa, negam o efeito. Eles chegam assim, quase sempre, com preconceitos e uma opinião negativa que os impedem de uma observação séria e imparcial. Eles propõem questões e objeções às quais é impossível dar uma resposta instantânea de maneira completa, porque precisaria, para cada pessoa, montar uma espécie de curso e retomar as coisas desde o começo. O estudo preliminar promove uma resposta antecipada às objeções. A maior parte das questões provém da ignorância da causa dos fenômenos e das condições em que se produzem. Os que não conhecem o Espiritismo presumem que produzimos fenômenos espíritas como nas experiências de física e de química. Daqui sua pretensão de submetê-los à sua vontade e sua recusa em se colocarem nas condições necessárias para a observação. Não admitindo, em princípio, a existência e a intervenção dos espíritos, ou ao menos não conhecendo sua natureza, nem sua maneira de agir, eles operam como se trabalhassem sobre a matéria bruta, e como não obtêm o que procuram, eles concluem que não existem espíritos. Essa é uma questão bastante importante, né, para nós, né, que não podemos confundir, né, a ciência material, que tem os seus métodos, tem a sua forma de obter resultados através da experimentação. Com a questão espiritual, a coisa é diferente. Por quê? Porque ela não depende exclusivamente da nossa vontade. Não basta que a gente queira parar e produzir um efeito, né, porque muito fatalmente ele não vai acontecer. Porque nós temos uma série de disposições necessárias para que aquele efeito que a gente quer aconteça. Precisamos de um médium, precisamos de energia, precisamos de um espírito, né? E lembrando aqui o que Emmanuel, né, coloca na codificação, né, como sendo necessário, né, através das comunicações com o Chico, né, o telefone toca do lado de lá para cá. Não somos nós quem determinamos o que vai acontecer. Não adianta a gente querer uma resposta instantânea. E às vezes até a falta de resposta é uma resposta, né? A gente precisa entender isso, né? Quando a gente quer, eu vejo gente, né, que toda hora aprendeu a comunicar com os espíritos, entendem a comunicabilidade, né, fazem uso dela e querem perguntar tudo a todo momento. Não é assim que funciona, né? E isso demonstra o nosso total desrespeito a eles, querendo que eles nos atendam a todo e a qualquer instante. Quando estamos atribulados, como estamos com uma dificuldade, a gente quer uma resposta e quer uma resposta imediata. E quer uma resposta instantânea, de preferência de acordo com aquilo que nós pensamos, que nós acreditamos.
Às vezes a resposta vem e ela não vem de acordo com o que acreditamos, e aí nós refutamos. Aí nós dizemos que não, deve ser um obsessor, deve ser não sei quem, essa resposta não está adequada, porque ela não veio de acordo com o que nós queremos. Não é assim que funciona. Os espíritos têm a sua atividade, os espíritos estão do outro lado, não estão lá a seu bel prazer, tocando arpinha, esperando só que nós aqui resolvemos chamá-los. Não é assim. Não é deste jeito, é um total desrespeito quando a gente quer, né? Eu lembro, quando eu estava lendo a Revista dos Espíritos, né? E na revista, né, o Kardec é o Kardec do dia a dia, né? É o Kardec normal, né? O Kardec gente, né? E aí ele coloca, o Kardec coloca lá, né, que ele começou a travar um diálogo com Mozart, né? Então ele inicia a reunião evocando o espírito de Mozart, né? Então o Kardec, né, declama lá uma série de frases, de palavras, né, pedindo que, se houver possibilidade, né, se o espírito estiver à disposição, né, se o espírito de Mozart, né, estiver por ali, que ele pudesse responder algumas questões e não sei o que, né? E Mozart aparece. Mas o Mozart não aparece assim daquela maneira bem agradável, né? O Mozart, ele chega assim como se tivesse bastante descontente com a coisa, né? Aí ele fala: pô, por que vocês me atrapalham? Por que vocês estão me chamando, né? Pô, eu estou lá fazendo minhas coisas e de repente recebo essa comunicação e estão me chamando aqui. Qual é a necessidade da minha presença aqui? Por que vocês querem que eu esteja aqui, né? Aí Kardec, né, fica meio assim, falando: olha, desculpa, mas é que nós estamos querendo saber sobre algumas coisas relacionadas à música, relacionadas à arte, à sua vida, né? Aí o Mozart pega e fala: tá bom, já que eu estou aqui mesmo, então faz as suas perguntas aí que eu vou ver se eu respondo. É assim, né? O Mozart foi a contragosto, ele não estava ali assim, feliz com aquela evocação, com aquela situação. Pode ler, está na Revista Espírita, né? O diálogo de Kardec é um diálogo comum, não tem afetação, não tem, espírito de luz, não tem nada dessas frescuras. A gente que começou a inventar isso aí, né? Falando coisas aí, aliás, tem gente até que proíbe as evocações. Tem centro espírita, como dizia o Alamar, né, fazendo espiritismo sem espírito, né? Aí também não dá, né? Outra coisa que não dá. Espiritismo é a comunicação entre os dois planos, o mundo físico e o mundo espiritual, né? Nas casas espíritas é preciso ter reuniões onde a espiritualidade possa se manifestar, não só obsessores. Hoje existem, né, centros espíritas muito bonitos, muito bacanas, que fazem um trabalho de orientação aos espíritos desencarnados, aos espíritos sofredores, né, que a gente chama de reunião de desobsessão. Mas, e os mentores? Quase nenhuma casa mais permite que os mentores falem. Até porque tem muita gente que tem medo, né, das influências, das comunicações equivocadas, dos médiums que não, né, são muito sérios, né? Para você permitir uma comunicação dessa, você precisa, né, conhecer muito bem o médium, a sua moral, se ela é realmente ilibada, se ele não vai usar a comunicação para tentar dominar o grupo, para passar ideias distorcidas, ideias particulares, seja do médium ou seja do espírito comunicante. É difícil, eu sei, mas também é difícil com os encarnados. Você às vezes convive com uma pessoa um bom tempo, né, e não sabe quem ela é de verdade. Às vezes ela está ali num processo, né, mentindo, fingindo, né, teatralizando um personagem, e só depois de muito tempo é que você vai descobrir quem aquela pessoa é de verdade, né, através de atitudes, de comportamentos, né, de ações, né? Aí sim que você, poxa vida, eu não pensei que você era assim, porque ela, né, tinha uma personagem, né, uma figura que ela teatralizava e fazia com que todo mundo acreditasse que ela era boa, que ela era legal, que ela era bacana, e de repente se descobre que não é. Isso entre os encarnados, imagine entre os desencarnados. Mas não é por isso que nós vamos deixar de ouvir os desencarnados.
Não é por isso que nós vamos impedir as comunicações. Não pode. Kardec nunca teve medo. Kardec nunca teve. O que ele fazia era pensar, era analisar, era ponderar cada uma das comunicações. Essa de Mozart é uma, né, que depois de analisar muito, ele resolveu e colocou na revista esse diálogo com Mozart. E aí Mozart esclarece que ele não está mais encarnado no planeta Terra, que ele está morando em Júpiter, né? Ele fala das questões, né, relacionadas ao mundo em Júpiter. Ele diz que lá os animais não são como os nossos aqui. Lá os animais já estão num nível mais evoluído, né, e até o ajudam nas tarefas domésticas. Ao invés dele, Mozart, né, realizar as tarefas normais, né, trabalhos braçais, quem realiza isso são os animais. Né, os animais estão já num nível evolutivo, né, bem maior do que aqui na Terra, tá? E lá eles são os operários, são os trabalhadores braçais, que fazem faxina, que lavam, que fazem essas coisas mais corriqueiras, mais rotineiras, né? Então você imagine o cachorro lavando o prato, né? A vaca fazendo o seu almoço, né? O cavalo varrendo a rua, porque precisa ser feito, né? E um espírito evoluído, um espírito elevado, não vai se pegar fazendo uma tarefa desta, né? Lá em Júpiter, quem realiza essas tarefas são os animais, né? Já num outro nível evolucional, né? Veja que coisa interessante, né? Então nesse diálogo, né, vai descobrindo o Mozart aproveita que na reunião tem uma médium que tem habilidades, né, diferenciadas, né? E aí ele diz, olha, aquela médium ali, eu vou usá-la para transferir para ela uma imagem, né, da fachada da minha casa, né? Aí ele vai lá e ela desenha, aproveita na reunião ali, faz um desenho, um croquis da fachada da casa de Mozart. Está até na revista espírita esse desenho, Kardec coloca, né, para a gente ver, né, como é bonita a fachada da casa dele, né, que bacana que é a coisa, né? Então percebam que não tem essas coisas de ficar com frescura, de ficar não pode, de pode, isso, aquilo, né? Hoje em dia se criou tanta coisa, né, que muita gente acaba se afastando por causa dessas frescuras, por causa dessas coisas que a gente sabe que não é espiritismo. Não é. O espiritismo é coisa séria, o espiritismo é ciência, filosofia e moral. Alguns chamam de religião, mas a nossa religião é a moral que Jesus nos ensinou, a moral do Cristo. Amar a todos, amar a tudo, respeitar a Deus, amarmos a nós mesmos, né? Essa é a moral de Jesus, né, que faz parte da codificação kardeciana. Então, aqui no livro que é o Espiritismo, Kardec fala disso, dessa coisa simples, né, da comunicação, e que não adianta você querer obter resultados de acordo com a ciência material. Na matéria você junta dois elementos, na química, né, pega dois elementos, você vai obter fatalmente um terceiro elemento, porque os dois vão se combinar, ou não, né? Existem elementos na química que um anula o outro, também faz parte, né? Mas vai obter alguma coisa. Vai ter um resultado. Você faz uma vez, o resultado é X, você faz outra vez, o resultado é X, você faz outra vez, o resultado é X, né? E aí, pela experimentação e os resultados sempre iguais, você acaba chegando a uma conclusão. No Espiritismo isso não acontece, não é assim, né? Você faz uma vez, o resultado é X. Você faz duas vezes, o resultado é Y. Porque existem diversos fatores que influenciam, né, que fazem com que a coisa aconteça de maneira diferente. Às vezes um pensamento, às vezes uma pessoa que está ali atrapalhando, que está duvidando, e ela não permite que a comunicação se faça de maneira integral, de maneira limpa. Por isso que nas reuniões mediúnicas é preciso médiuns sérios, doadores de energia, né? Às vezes a pessoa diz, eu não sou médium de nada, eu sou uma pedra, né? Quando eu dava aula no curso não de desenvolvimento mediúnico, porque eu não acredito,
né? Não é desenvolver a mediunidade, porque a mediunidade todos nós temos, o que nós precisamos é educar a mediunidade. Então, eu era professor do curso de educação mediúnica, né? Então, Liralson, eu não sou nada, eu não sinto nada, eu vou embora. Eu falei, não, meu amigo, não vai embora, pelo amor de Deus, porque se você for embora, eu vou perder toda a energia que você doa para mim, que você doa para o trabalho, não é para mim, que você doa, né, para a realização do trabalho, porque ele é uma pessoa importante na reunião, né? Os médiuns doadores, né? Que sem eles as comunicações não acontecem, não tem como fazer, né? E ela não sente nada, não sente, tudo bem, não é o problema. Agora, se ela quer uma comunicação, né, assuntosa, né, aquela, não, falando, e de preferência, né, o pessoal quer aquela comunicação que todo mundo apaga, e daqui a pouco ele volta, e o que aconteceu, gente? Aí está todo mundo chorando, né? Já viram essa, né? Pessoal, mas aqui essa é uma mediunidade muito rara. A mediunidade de completa inconsciência, né? A comunicação mecânica, né? Onde o espírito vem, né? Utiliza do corpo do médium para se comunicar, e o médium completamente desligado, desconectado, é muito raro. A maioria dos médiums é semimecânica, e hoje, especialmente, a maioria das comunicações são intuitivas. A intuição é uma comunicação, é um contato com o astral. E nós temos que respeitar, e cada vez mais respeitado. Por quê? Porque ela é a comunicação natural de Deus conosco, do nosso mentor conosco, do espírito familiar conosco e do obsessor conosco. Então nós temos que estar de olho, quer dizer, de ouvir, tem que prestar atenção na intuição. Né? O que essa intuição está me dizendo? Né? É uma sensação agradável que me vem com essa intuição? Né? Se me vem agradável, porque ela vem de planos superiores. Se a intuição me vem assim, me traz estranheza, né? Dá aquele calafrio, o negócio, opa, peraí, que essa intuição não está vindo de um lugar muito bom. Né? Pode ser até de um espírito familiar, mas aquele espírito familiar pode estar doente, aquele espírito familiar pode estar equivocado, né? Tentando passar alguma coisa que não vai ser legal, né? Mas a intuição é também uma mediunidade que precisa ser observada, que precisa ser respeitada, né? Não é só comunicação ostensiva do médium que apaga, né, e fala, e escreve, e pinta. Esta é uma comunicação cada vez mais rara, cada vez mais rara, né? No tempo de Kardec ainda tinha as cestas, né, ficavam se movimentando sozinhas, né, que é ainda mais raro, né, o objeto ali sozinho, fazendo a coisa sem a interferência de ninguém. Né? Essas mediunidades necessitam de muita energia, de muito ectoplasma, né? Para poderem ser realizadas. E depois que um médium, né, participa dessas reuniões, encerra, ele está esgotadíssimo, né? Porque consome energia física para um efeito físico, é necessário, né? E aí, quando não acontece, o pessoal se reúne, vamos aqui nos reunir para fazer com que essa mesa levite. Se não tiver nenhum médium, né, para doação deste ectoplasma, desta energia densa, que o ectoplasma é até visível quando ele começa a sair, né, do corpo do médium. Ele é visível, de tão denso que é, né? Se não tiver ninguém ali, nenhum médium que possa doar, que tenha esta faculdade, não vai acontecer. Não vai acontecer. Então não adianta ficar esperando, né? Não adianta desejar, que isso não é. Então são coisas que quem está começando a estudar o Espiritismo, quem quer conhecer o Espiritismo, precisa ler este livro. Precisa conhecer este pequeno livro, simples, fino, né, direto, escrito pelo codificador. E aí fica difícil quando a pessoa acha que através simplesmente da leitura de romances, e eu adoro romances, eu adoro,
né? Eu adoro Patrícia, eu adoro Luiz Sérgio, eu adoro André Luiz, eu adoro Miramês, eu adoro vários autores espirituais. Mas através dos romances, tá? Você vai adquirindo, vai convivendo, vai entendendo algumas coisas. Mas conhecimento você só consegue mesmo no estudo profundo da codificação. Não tem como você conseguir nada, não tem como você entender nada se você não pesquisar, não se aprofundar na base. Na base. E este livro, para mim, é base. É base. Sem ele, até quem é mais conhecedor, aqui tem coisas que gente que estudou o Espiritismo, depois que leu, falou: caramba, eu tinha um conceito completamente errado, eu tinha entendido errado. Aqui eu li e eu entendi exatamente o que Kardec está falando. Agora sim é que eu fui a entender, né, o que é isso na codificação, no entendimento da doutrina espírita. Percebe? Pessoa que já tinha conhecimento, que já estudava, inclusive já dava aula, né? E aí eu falei para ela: lê esse livro aqui. Aí ela, 3 dias depois, me procurou, falou: Lirálcio, que bênção esse livro, que bênção, né? Tinha uma coisa que eu entendia de uma forma, e divulgava e ensinava de uma forma, e ao ler este livro, eu percebi que estava errado. A explicação que Kardec dá aqui neste livro, e depois eu fui reler a codificação, né, onde está mais detalhado, né, no livro no livro dos médiuns, era uma questão relacionada ao livro dos médiuns. Ele falou: aí é que eu fui entender o que estava escrito no livro dos médiuns, que eu tinha entendido de forma equivocada. Então veja, até uma pessoa que tem conhecimento pode usufruir desta obra escrita por Allan Kardec. Conhecer o Espiritismo só pela base. Comece pelo começo, né? Como uma campanha que faz a USE em São Paulo há 50 anos. Comece pelo começo. Leia tudo, mas conheça a base. Ela é necessária, ela é fundamental para que você tenha realmente condição de analisar, né? Porque, veja, Kardec, ele quando estava no finalzinho ali, ele escreveu uma obra que acabou se chamando Obras Póstumas, né? Fazendo parte, né, de um livro, né, que a Amélie, a esposa, e os que ficaram ali como, né, administradores, né, acabaram lançando como Obras Póstumas. E ali em Obras Póstumas, e também no livro Viagem, tem uma data, 1961, alguma coisa assim, agora me deu branco, né? Kardec fala, né, como criar uma casa espírita, o que é necessário, e aí ele traz uma relação de livros que uma biblioteca espírita deve ter. E lógico, ele coloca lá o que é o Espiritismo, né? O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, Gênesis, Céu e Inferno, Evangelho segundo o Espiritismo. Coloca a codificação todinha ali. Mas ele também coloca livros, né, que são contrários ao Espiritismo. Ele coloca ali livros que são materialistas. Mas como assim Kardec coloca um livro desse? Esse livro aqui combate o Espiritismo. Por quê? Porque você precisa conhecer. Porque você precisa entender. Mas primeiro vai lá na fonte. Primeiro estuda o Espiritismo para depois ler aquele livro que combate. Aí você vai entender, né, como argumentar com aquela pessoa, com aquele livro que está combatendo o Espiritismo. Você vai ter, né, formas lógicas, racionais. Sem aquele negócio, é assim porque é assim. Já ouviram essa? Na igreja católica, na igreja evangélica, é assim. Eles dizem: é isso porque Deus quer, e não questione, e acabou. E não é. Se fosse para que nós fôssemos aí todos, né, vaquinha de presépio, nós não teríamos recebido a inteligência que Deus nos deu. Deus nos deu a razão, a lógica, para que a seguíssemos. E tem muita coisa que é ensinada aí nas religiões antigas,
que nós falamos, peraí, não é, não, tem coisa errada, isso aqui não é de Deus, isso aqui não é possibilidade nenhuma de ser obra do Criador. A razão repulsa, né? A razão mostra ali. Então, a razão é para usar, a inteligência é para usar, né? E o Espiritismo, a doutrina dos Espíritos, é fruto deste estudo racional que Kardec empreende sobre as comunicações que estavam acontecendo em diversas partes do mundo. Não era exclusividade da França, não era exclusividade da Europa. As comunicações aconteciam em todas as partes do mundo, inclusive no Oriente. Hoje, com a possibilidade, né, de estudos, né, de intercâmbio que a gente tem, né, através das redes, né, das diversas mídias, né, nós temos informação de que na China, no Japão, na Índia, na Arábia, tá, no Oriente Médio, tá, houveram também manifestações. A maioria foi refutada, foi desligada, foi deixada de lado, né, porque fazia parte do sobrenatural. Mas também lá aconteceram estas comunicações, né? Um dos lugares onde mais aconteceu manifestação, além de Estados Unidos e França e a Europa, né, de uma maneira geral, foi na Rússia. A Rússia tem relatos fantásticos sobre as questões espirituais, sobre os fenômenos das mesas girantes, que nós não conhecíamos. Só agora nós estamos estudando. Hoje na Rússia, o pessoal comprova que a alma tem peso. Eles, através de uma pesquisa científica, né, sabendo que uma determinada pessoa estava à beira da morte, estava próxima do desencarne, né, colocaram ela numa mesa com uma balança, né? E assim que a pessoa morreu, né, no instante da morte, eles notaram, e não foi uma vez, foram muitas vezes, tá, que a morte, né, acaba, o peso do corpo físico acaba diminuindo. É lógico que é um peso quase que insensível. A balança que utilizam é uma balança de extrema sensibilidade. Mas hoje os russos afirmam que a alma tem peso. Quando o espírito se liberta, quando o corpo, né, finalmente, né, expira ali, né, dá o seu último suspiro, há uma diminuição de peso. E aí eles afirmam, o restante do mundo ainda não chegou, não teve acesso a esse estudo, mas eu estava lendo a respeito, né, descobriram que a alma tem peso. Então, não é exclusividade nossa, não é nada, né? Os nossos índios já falavam de alma, né? Os índios americanos já falavam, os índios australianos falavam, né? Os aborígenes na África, né, falam sobre isso aí. Então, não é uma coisa nossa, é uma questão de estudar, de entender, de ver que existem leis, existem, né, sim, fundamentos para aquilo que nós falamos. A doutrina espírita é uma ciência, sim, mas não adianta querer colocar as questões da ciência materialista para estudá-la. Tem um amigo que, na verdade são vários, né, que fazem parte da Liga dos Pesquisadores Espíritas, Liga dos Pesquisadores e Historiadores Espíritas, chamada LIP. Inclusive, estou conversando com eles, eles vão fazer parte do nosso programa que vai estrear em janeiro, se Deus quiser, o programa novo que a gente está aí produzindo, é uma revista eletrônica, digital, né? E a LIP vai participar conosco, né, falando sobre essas questões científicas que as pessoas desconhecem. Pesquisas em laboratórios, pesquisas de faculdades, defesa de tese de mestrado, né, defesa de tese de doutorado, né, pós-doutorado. Tem muita gente estudando, tem muita gente se aprofundando, enquanto a gente está aqui só no... gente que tem conhecimento profundo, científico, técnico, filosófico, né, de doutrina espírita, que, se Deus quiser, a partir de janeiro, a gente vai ter aqui no Canal do Bem,
né, num novo programa que a gente está estruturando, que nós estamos montando. Então, o Espiritismo é muito mais do que nós pensamos, do que nós entendemos, né? É muito mais abrangente, não é invenção de Kardec, ele é codificador, ele não é inventor da doutrina, não foi ele quem inventou. As manifestações, as comunicações, elas existem desde que o mundo é mundo. Você pegar o Velho Testamento, está cheio de comunicações espirituais, né? Se você for no Alcorão, tem manifestações espirituais. Se você vai lá no Bhagavad Gita, tem manifestações espirituais, está tudo, né? Você pega civilizações antigas, os incas, os astecas, os maias, os egípcios, todos têm comunicações, todos têm ali narrações de comunicações com os mortos. Com os egípcios tem o livro dos mortos, né? Que é um tratado de comunicação entre o mundo dos espíritos e o mundo dos mortos, né? Então não é invenção nossa. Para poder entender, a gente precisa estudar. Para poder tirar aquele ranço, e por isso que eu escolhi essa música, logo de início do programa, a composição do meu querido amigo Maurício Keller. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. É uma frase de Jesus. Jesus disse isso, né? Hoje a gente vive num medo, a gente vive numa situação tão caótica, né? Tão difícil, tão sem esperança. Mas quando a gente começa a compreender do porquê de tudo isso, né? A atual situação da Terra, dos habitantes do planeta Terra, quem somos nós? Né? Espíritos criados simples em processo evolutivo, que estamos neste momento num estágio X de evolução, e que a resposta a esse momento de evolução, porque nós estamos numa evolução semelhante, não somos todos iguais, mas estamos num estágio evolutivo muito próximos uns dos outros, né? E aí a gente entende por que ainda há brigas, discussões, degladiações, mentiras, enganações, né? Porque o instinto ainda é muito forte e coisas assim. E aí a gente fica mais tranquilo de entender tudo isso. Não vamos aceitar, não é isso, né? Mas é entender. Entender para seguir em frente, até para colaborar e fazer parte do processo, de auxiliar nesse processo de mudança. Conhecendo, conhecereis a verdade e ela vos libertará. E é importante conhecer, é importante estudar. Sem estudar, a gente vai continuar acreditando em coisas que não existem, a gente vai acreditar em coisas que não tem como acontecer. Vamos continuar dizendo que Deus quis assim, que foi Deus que quis daquele jeito, quando na verdade dependia de alguém, ou muitas vezes dependia de nós mesmos. Deus nos deu o livre-arbítrio, e isto é fator fundamental no entendimento de tudo. A doutrina dos Espíritos ensina, mostra exatamente essa questão do livre-arbítrio, as nossas escolhas. E Jesus também ensinou isso. Tudo que você plantar, haverá de colher. Ninguém vai deixar o planeta sem restituir até o último ceitil, né? Então, Jesus ensinou, outras religiões também ensinam, e é preciso conhecer a verdade. É preciso estudar. Sem estudar, você vai continuar acreditando que o Espiritismo é apenas uma religião, que o Espiritismo é uma seita, que o Espiritismo é apenas aquela reunião lá na casa espírita. Você vai lá, toma água fluidificada, você toma um passezinho, ouve um blá 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 e vai embora para casa e não faz nada, não muda. O Espiritismo é muito mais do que isso. O Espiritismo vai além disso. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas também tem um outro lado da moeda, né? A quem muito é dado, muito será cobrado. Isso acontece conosco, viu?
Nós temos informações privilegiadas e, por conta disso, nós temos obrigação de termos atitudes, comportamentos, ações, pensamentos diferentes do que nós vemos tendo. E não é desculpa mais de desconhecimento, porque nós conhecemos. Eu não sabia. Mas você não estudou, mas você não leu, mas não estava lá naquela obra que você leu? É mesmo, mas não, tá, desculpa. Não, a quem muito é dado, muito será cobrado. Então presta atenção. Se você ainda está equivocado, se você ainda continua fazendo coisas que você fazia, né? Se você continua apegado, né? Se você acha que os espíritos estão aqui para te atender a todo instante, essas coisas. Me dá um nome, a Mega Sena. Por que Deus não me dá a Mega Sena? Para, você não entendeu nada. Você ainda não compreendeu que cada um de nós tem sua tarefa e nós devemos executá-la antes de exigir. Se você acha que os espíritos estão à sua disposição para fazer o que você quer, que as pessoas têm que se moldar ao que você acredita, a forma com que você pensa, elas têm que fazer aquilo que você quer, você ainda não entendeu. Se todo mundo está errado e só você é certo, você ainda não entendeu. O Espiritismo é muito mais do que isso. Espiritismo, como diria Leon Denis, né? Não é a religião do futuro. É o futuro das religiões. Fazer um breve intervalo e eu volto já para a gente encerrar esse nosso papo, ok? Aguenta aí que eu já volto. A Do Bem Records and Books orgulhosamente apresenta mais 2 lançamentos. 30 anos de dedicação à música espírita. Ao completar Bodas de Pérola do lançamento de seu primeiro CD, Lirálcio traz o álbum duplo Trabalhar no Bem. 26 canções selecionadas para nos elevar e nos fortalecer espiritualmente. Uma verdadeira pérola para os nossos ouvidos. Através da sensibilidade do maestro e arranjador Valdir Silva, a Do Bem coloca ao seu alcance o CD Florescer, músicas instrumentais que vão auxiliá-lo nos momentos de meditação e reflexão. Do Bem Records and Books, soudobem.lojaintegrada.com.br. Oi, eu sou a Annelisa, você lembra de mim? Olá, eu sou João Gabriel, eu sou do bem, eu sou João Gabriel e essa é minha prima Annelisa. Nós somos do bem, seja você também. O número do Pix está aqui embaixo. Tchau, tchau, colabore. Tchau. Estamos de volta, tem que ligar o microfone. Estamos de volta diretamente do Estúdio do Bem, na Moca, em São Paulo, nesta noite de terça-feira, no Evangelho do Bem. É o último Evangelho do ano, né?
O próximo evangelho é só no dia 16 de janeiro. O primeiro programa que a gente vai voltar é no dia 15, né, o Despertar da Consciência, com a nossa querida Eloá, e se Deus quiser, com o Sérgio Destre, já de volta e restabelecido, né, Sérgio? Que tudo esteja bem, aproveita as férias aí, né, esse descanso aí para se recompor direitinho, para se restabelecer. Não abuse, Natal é para descansar, tá? E então nós estamos aqui só para agradecer você, para agradecer a todos que estiveram conosco este ano. Mas, é claro, a gente precisa de ajuda, a gente precisa de colaboração. Vocês viram aí a Ana Elisa e o João Gabriel, essas coisas lindas que são os meus netos, pedindo que você seja do bem, que você colabore conosco. Vou colocar aqui o nosso Pix para que você anote, se você não anotou ainda. Depois, se você quiser, você assiste o vídeo e pausa na hora que aparece o Pix, e aí você anota, tá bom? E dá uma força para a gente, ajuda a gente, nós precisamos de você. Você que já tem um pouquinho mais de conhecimento, que tem um pouco mais de entendimento, que percebe a necessidade da divulgação da doutrina do Espírito, como diz a música que eu cantei: conhecereis a verdade e ela vos libertará de toda algema. Toda algema se dissolverá com o trabalho que exercita o amor. Mas não dá para produzir sem conduzir com o exemplo. Percebe? O Maurício Keller coloca, com muita sabedoria, que é necessário que a gente produza a partir deste conhecimento adquirido. Produza o quê? Produza mudanças, produza ações novas, comportamentos novos, porque se a gente continuar fazendo o que a gente fazia, quais são os resultados? Os mesmos. Você está satisfeito com o que está acontecendo, com tudo que você tem recebido aí de volta? Você está satisfeito? Ótimo, então continue fazendo como você tem feito. Se você acha que dá para melhorar, que pode fazer diferente, que pode obter resultados melhores, então faça. Uma das formas é ajudando, colaborando aqui com o Canal do Bem, que a gente faz esse trabalho de divulgação, de esclarecimento do que é a doutrina espírita, do que é o ensinamento que Jesus deixou para nós. Nós precisamos de ajuda para manter. Temos novos programas, temos novos desejos para 2024, mas eles só vão acontecer se você nos ajudar. Se você disser: olha, gente, o Canal do Bem é bom, eu apoio vocês, eu estou com vocês, estou aqui, R$1. É legal, se R$1 vai fazer diferença para nós. Tenho certeza que para você não vai. Tenho certeza que para você não vai. O Roberto Gomezan até brinca, você vai na padaria, compra uma cerveja, vai gastar R$10. Não toma aquela cerveja e dá os R$10 para o Canal do Bem. Eu não quero os seus R$10, eu quero R$1. Ajuda, o Pix aceita R$1. Faz de teste, faz uma doação de R$1. Se você doar R$1 por mês, com todo o público que nós temos nas redes sociais de toda a nossa equipe, nós temos aí cerca de 8.000 pessoas nas nossas redes sociais. Não é aquela coisa que os influenciadores têm. A gente não quer isso. Nem sonhamos, em sermos influenciadores digitais com toda essa movimentação. Não precisamos. A mensagem dos Espíritos, ela é para poucos. Ela é para poucos. Não são todos que estão prontos, que estão maduros para ela. Por isso que os números são pequenos. Mas são pessoas diferenciadas. Se cada uma doar R$1, cada mês a gente vai ter por volta de R$8.000. São 8.000 pessoas, R$8.000. Dá para sustentar, dá para fazer todo o trabalho, dá para ampliar, dá para ficar tranquilo e fazer isso aqui sossegado, sem aqueles perrengues que a gente passa todos os meses para pagar o aluguel, para pagar a luz, para pagar a internet, para pagar a água, para consertar um equipamento que quebra, para manter a nossa estrutura, para atualizar os nossos equipamentos que precisam. Hoje a gente usa aqui uma câmera que é profissional, sim, é uma câmera profissional, não é handcam, não, é uma câmera profissional, mas ela já está obsoleta. É uma câmera Full HD, 1080p,
né? Mas hoje já existem câmeras de 4K, hoje já existem câmeras de 8K, né? Com funções Y, X, Z e o caramba. A gente precisaria trocar a nossa câmera, colocar uma câmera mais moderna, né? Mas não temos recurso para isso. Uma câmera dessa custa muito dinheiro, né? Mas se você ajudar, se você colaborar conosco com R$1, não vai fazer falta para você e vai ajudar o canal do bem. Tá legal? Você pode ajudar também através do Superchat no YouTube, né? O YouTube também tem uma ferramenta de auxílio, né? Para que você colabore com um determinado canal. Não é exclusividade do canal do bem, é uma ferramenta do YouTube, né? Que você pode dizer. Aí eu vejo, né? Tem uns canais aí que, né? E o pessoal doa lá 50, 100, R$200. Eu fico, né? Poxa vida, que legal. Se os espíritas fizessem, né? Algo semelhante, né? De valorização, de apoio, né? De ajuda, né? Mas infelizmente o Espírito, por isso que eu estou pedindo R$1. R$1. Não é vergonha. Não é vergonha. Faça. Ajude. Nós precisamos, né? Fim do ano aqui, o ano que vem começam as coisas novas, se Deus quiser, né? A gente vai conseguir manter, vai conseguir fazer tudo que a gente sonha em fazer, e um dia o canal do bem ficar 24 horas no ar. É meu sonho, é o sonho da Thelma, é o sonho de toda a equipe do canal do bem, né? Que o canal do bem fique no ar 24 horas, não 1 hora e pouco ou 2 horas que nós vamos passar, né? O ano que vem os nossos programas vão passar para quase 2 horas de duração. Tá? Legal? Ajuda a gente, dá essa força aí, dá essa ajuda. E lá no YouTube você encontra também, né, toda a nossa atividade, esses 4 anos que nós trabalhamos aqui no estúdio, os 12 anos de existência do Canal do Bem, estão todos registrados lá no YouTube. Mais de 4.500 horas de produção audiovisual. Tem seminários, congressos, festivais de música, tem debates, tem entrevista, bate-papo, tem curtas-metragens. Nós produzimos curtas-metragens, né? E está tudo lá para você, é só você procurar Canal do Bem no YouTube. Legal? Obrigado, gratidão a todos vocês. Amanhã, quarta-feira, o Ed Moreno vai estar aqui com os seus convidados. Nós vamos receber aqui não, virtualmente, né? O Trio do Bem. O Trio do Bem. Você vai conhecer o Trio do Bem amanhã no programa Espiritismo com Arte, apresentação do nosso querido Ed Moreno. Também será o último programa do ano do Ed Moreno. Legal? Quinta-feira é o meu último programa, Liralcio canta ao vivo. Sexta-feira é o último programa da Sexta Musical. Estará conosco aqui o nosso querido Gerson Gonçalves e o grupo deles, né, de cantores lá, estarão aqui fazendo músicas natalinas e afins. Então a Sexta Musical super especial, né, com músicas natalinas, com músicas elevadas. O Gerson e o seu grupo de cantores estarão conosco aqui nestes últimos programas deste ano de 2023. Obrigado por tudo, agradeço demais pela sua participação, por você estar conosco, né? Um beijão grande no seu coração. E nós vamos encerrar a nossa live com uma canção, né? Nós estamos falando aí a respeito de doutrina espírita. Tem uma composição do nosso querido Carlinhos Conceição, chamada Santa Casa Santa, que fala sobre o papel da casa, né? Que acolheu ele. A música é aquilo que ele sente realmente com relação à casa espírita, né? Como é que ele estava desequilibrado, desorientado quando chegou à casa espírita, e como a casa espírita e a doutrina dos espíritos o acolheu. Então a gente encerra, né, com essa linda composição de Carlinhos Conceição, Santa Casa Santa.
Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudos e água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi neste pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com o homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, ô Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nesta oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações deste lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, ô Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, ô Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, ô Santa Casa Santa. Frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, ô Santa Casa Santa. Obrigado, fiquem com Deus, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Este é o Canal do Bem. Somos uma web TV voltada para a arte. Nosso foco é a divulgação da mensagem do bem, usando os recursos audiovisuais e a internet para que o melhor conteúdo chegue até você. Sua participação é muito importante.
Através das redes sociais, curtindo e compartilhando nossos eventos e nossa programação, você será um colaborador no processo de transformação de nossa sociedade num mundo melhor e mais espiritualizado. Participe também mandando-nos suas sugestões. Faça a sua parte.